Olá galera, nesse vídeo nós vamos resolver a questão 77 da prova de Ciências da Natureza, okay? Do Enem 2015, segunda aplicação, certo? É mais uma questão de física, ok? Então vamos para o enunciado. No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Okay? Então aqui estão as instruções. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa. Okay? Segundo ponto. Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa, ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. E a última, essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. Então agora, considere a massa específica da água 1000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então já vou anotar. A massa específica da água é a densidade. Então a densidade aqui é 1000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Okay? Então aqui eu tenho o esquema da caixa d'água, a altura e a torneira. Perfeito? Então qual é a pergunta? Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? E aqui temos as opções, todas elas dadas em metro. Okay? Então, para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão. Então, qual é a pressão mínima, qual é a menor altura e qual é a maior altura entre a caixa d'água, entre a torneira e a caixa d'água. Certo? Então, ele está interessado que você calcule essa altura, H, a mínima e a máxima entre a torneira e a caixa d'água. Certo? Aí voltando aqui para as restrições, a primeira diz que se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo 18 kPa. Então a pressão mínima deve ser 18 kPa e a pressão máxima é de 38 kPa. E esse item aqui é o que importa para nós, né? Porque ele não quer usar o redutor de pressão. Tá? Se a pressão tiver entre 38 e 35, ele vai ter que utilizar o redutor de pressão segundo o item 2. Okay? Então, segundo o item 1, a pressão mínima é essa, a pressão máxima é essa. Né? Então, com base nessa pressão mínima e nessa pressão máxima, vamos calcular a altura mínima e a altura máxima. Okay? Então, vamos fazer esse cálculo aqui na lateral. Bom. Primeiro, vamos calcular a altura mínima, certo? Para a altura mínima, vamos utilizar a fórmula da pressão. Né? A pressão é a massa vezes a gravidade multiplicado pela altura. Como eu quero a altura mínima, certo? Então eu tenho que usar a pressão mínima. Okay? A pressão está em quilopascal e a unidade é pascal, certo? Ou atmosfera, né? ATM, dependendo do contexto. Okay? Como o contexto aqui é o contexto de hidrostática, a unidade é o pascal, certo? Como eu tenho 18 kPa, toda vez que aparecer esse K, né? Ele tem um significado de quilo, quilopascal, significa que é 18 vezes 1000 pascal. Okay? Então 18 vezes 1000 é o mesmo contexto de quilograma. Né? O quilograma significa 1000 gramas. Certo? Então 1 kg, 1000 gramas.
1 kPa são 1000 kPa. Como eu tenho 18 kPa, 18.000. Okay? Então, se eu tirar o quilo, eu vou ficar com 18.000 pascals. Da mesma forma, 38 kPa são 38.000 pascals. Okay? Bom, pressão mínima, 18.000. Foi necessária a conversão porque em hidrostática a unidade de pressão é o pascal, okay? E não o quilopascal. O quilopascal é 1. Okay? 18.000. Aí para a massa. Né? Como ele deu a densidade, eu vou fixar o volume da caixa como sendo 1 metro cúbico. Certo? Então, para 1 metro cúbico, a massa é 1000 kg. Okay? Aqui, ó. 1000. A gravidade vale 10. Certo? E fica só a altura mínima. Então, vou cortar esses 3 zeros com esses 3. Então, 18 é igual a 10 vezes a altura mínima. Desse modo, a altura mínima é 18 dividido por 10. A altura mínima é 1,8. A gravidade estava em metros por segundo ao quadrado. Okay? Então a altura vai ser obtida em metros. Perfeito? E da mesma forma, a pressão máxima vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura máxima. Pressão máxima 38.000 pascals. A massa é a mesma, 1000. Okay? A gravidade é 10 e aqui é a altura máxima. Repetindo o cálculo, nós vamos obter que a altura máxima, corta os 3 zeros, mesmo jeito, vai ser 38 dividido por 10, okay? Que é igual a 3,8 metros. Então a altura mínima é 1,8 metros, a altura máxima 3,8 metros. Okay? E dessa forma você conclui que a letra que o gabarito dessa questão é a letra A. Altura mínima 1,8 e altura máxima 3,8. Okay? Essa é uma questão simples. Né? Você só precisava conhecer a expressão da pressão desse modo. Okay? E quando ele não der a massa específica, você fixa o volume como sendo 1. Okay? Então, 1 metro cúbico, massa 1000 kg, porque ele deu a densidade. Okay? Então, obrigado e até a próxima.